Oi, crianças! Na nossa aula de ciências, nós vamos falar sobre o Sol, luz e calor e como eles três se relacionam. O Sol. O Sol é uma grande estrela que está no centro do nosso sistema. Nosso sistema recebe o nome de Sistema Solar justamente porque o Sol é o centro. Ele nos fornece luz e calor, mas a gente vai ver isso um pouquinho mais para frente. Você já deve ter observado que parece que ele se move no céu. Na verdade, o que se move é a Terra ao redor do Sol. Vamos ver. Olha só, quando a gente olha para o céu de manhã cedo, o Sol está no cantinho leste. O Sol está nascendo. Com o tempo, vai passando o dia, chega lá pelo meio-dia, geralmente o Sol está bem em cima das nossas cabeças. Está bem em cima no céu, né? Aí vai passando um pouco mais de tempo, a gente percebe que ele está indo embora. Lá pelas 6 horas, quando está anoitecendo. É o sol poente. Isso faz a gente imaginar que o sol está se mexendo no céu, né? Se movendo. Mas, na verdade, é a Terra que está girando ao redor do sol. Por isso parece que ele está se movendo. Com isso, com esse movimento que a Terra faz ao redor do Sol, gera a sombra. A sombra se forma quando a luz não consegue atravessar um obstáculo, criando uma área escura do outro lado, que não recebe iluminação. Olhem só. Quando vocês olham a sombra, vejam só, o sol está batendo no lado da frente da árvore, né? E esse lado de trás aqui forma a sombra, porque ele não está recebendo luz. Então, a parte que não recebe luz, ela forma a sombra, que é justamente do tamanho certo de onde não está recebendo a luz. Olhem só. A luz está na frente desse pombo. Está na frente dele. Como a parte de trás não recebe luz, ela forma a sombra. Olhem só. E a sombra, ela pode ter tamanhos diferentes e formas um pouco diferentes também, mais alongadas, mais curtas. Por que isso acontece? Porque a sombra depende de onde a luz está. Olhem só. Vejam só. Se o sol estiver refletindo mais à esquerda, a sombra vai vir à direita. Já se o sol estiver à direita, ela vai vir à esquerda. Se o sol estiver bem no centro, bem em cima da gente, a nossa sombra vai ficar bem embaixo da gente. E isso reflete no tamanho dela também. Se o sol estiver, por exemplo, nascendo, a sombra vai ser maior. Se ele estiver em cima da gente, a nossa sombra vai ser menor. Então, a sombra depende de onde a luz está, da onde a luz está vindo. O Sol, como a gente falou lá no começo, é a nossa fonte de luz e de calor. Ou seja, é ele que nos fornece esses dois elementos que são fundamentais para a nossa vida, a luz e o calor. Ele aquece e ilumina a superfície terrestre, ou seja, a parte que a gente vive na Terra, que é a parte da superfície. Mas ele não chega com a mesma intensidade em todas as regiões do planeta. Tem lugares do planeta que eles são mais frios, que eles são mais quentes. Então, tudo depende de como a luz chega até esses lugares, como o Sol chega até esses lugares. Olhem só. Prestem atenção nessa imagem aqui. Por exemplo, essa parte aqui, da Terra, que está bem de frente para o Sol, ela geralmente é mais quente. Ela recebe mais calor, mais radiação. Já essa parte aqui, bem do cantinho atrás, ela recebe menos luz solar, então ela está mais fria. Então, as pessoas que vivem nessa parte, elas sentem mais frio, elas têm sensações mais frias, porque recebe menos calor do sol, certo? O calor e a temperatura. Quando a radiação do sol, que é como a gente conhece a luz, é radiação, ela atinge um material, atinge um objeto, parte dela é refletida
e volta para o ambiente. Ó, a radiação é a luz do sol. Quando essa luz chega num objeto, parte dessa luz ela volta para o ambiente. Já a outra parte que sobra, ela é absorvida por esse material, por esse objeto. Ele entra nesse material. Quanto mais rápida ou intensa for essa absorção, quanto mais rápido esse calor entrar, essa luz entrar, mais o material vai se aquecer. Mais rápido ele vai ficar quente. Olhem só. Por exemplo, aqui quando a gente está na praia, a gente percebe que a areia está muito quente, já a água está fria. Por quê? Porque a areia, quando ela recebe o calor do sol, ela absorve bem rápido. Então ela fica mais quente com mais rapidez. Ela aquece mais rápido. Já a água, ela absorve esse calor bem devagarzinho. Então ela aquece bem mais devagar. Por isso que a gente está com a sensação ainda de frio, que a água está fria. No finalzinho da tarde, ela já está um pouquinho mais quente, porque ela já está terminando de absorver aquele calor. Então, ó, a areia aquece mais rápido porque ela absorve com mais rapidez o calor. E a água aquece mais devagar porque ela absorve mais devagar esse calor. A mesma coisa acontece, ó, com algumas cores de roupas. Olha só, cores. Camisas brancas, camisas claras, elas absorvem esse calor, a luz, com mais devagar. Então, isso faz com que essas roupas sejam mais confortáveis, mais frescas para a gente usar. Elas não nos dão tanta sensação de quentura, de calor. Já uma roupa preta, uma roupa mais escura, ela absorve o calor muito rápido. Então, ela esquenta mais rápido. Então, a gente tem uma sensação térmica de mais calor, de mais quente. Então, roupas brancas geralmente causam menos calor e as roupas pretas causam mais calor. Temperatura. Quanto mais o material se aquece, maior é a temperatura. Ou seja, quanto mais ele recebe calor, mais rápido ele vai se aquecendo, maior é a temperatura. Essa temperatura, ela é medida com um instrumento chamado termômetro, que é esse negocinho aqui, ó. Esse instrumento, quando ele fica em contato com a nossa pele, ele consegue medir qual é a nossa temperatura. Se a gente está com a temperatura normal, ou se a gente está muito frio, ou se a gente está muito quente, que é o estado de febre. Quando está muito quente o ambiente, a gente recebe mais calor. Então, a gente acaba esquentando e suando mais. Então, a gente também tem algumas adaptações para se adequar a isso. Por exemplo, quando está quente, a gente tende a usar roupas mais confortáveis, menores, tecidos mais leves, brancos principalmente, claros, porque assim impede da gente receber muito calor e a gente não suar tanto, não sentir tanto calor. Ó, roupas curtas, menores, mais leves. Já quando tá uma sensação de frio, a gente também sente essa sensação de frio. Então a gente tende a usar roupas mais pesadas, maiores, com tecidos mais fortes, para que a gente não sinta tanto frio. Certo, crianças? Eu espero que tenha dado para vocês entenderem, tá? E beijos, até a próxima aula.